Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e hoje, dia 23 de julho, sábado, estamos no final de semana e queremos louvar e bendizer a Deus por isso, por mais uma semana que chega ao fim, pela graça que Ele nos concede a cada semana, as bênçãos, as graças, tudo aquilo que vem de Deus, Como diz a palavra, em tudo dai graças. Na alegria dai graças, na tristeza dai graças, na saúde dai graças, na enfermidade dai graças. Em tudo dai graças. Então vamos ver o que a palavra de Deus vem nos ensinar no dia de hoje. O evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos então diante de uma parábola, de um ensinamento de uma forma de ensinar de Jesus. Então Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo. O joio ele é aquela erva daninha, O trigo é aquilo que pode ser comido, Você transforma ele em pão, em alimento. E ali, então, houve um patrão, que foi lá e semeou trigo no seu terreno. Mas aí veio o inimigo e semeou o joio. E aí, quando começou a nascer, viu que tinha joio e trigo. E os empregados foram perguntar ao dono: Olha, mas você não usou boa semente? E ele fala: Eu usei. Mas foi o inimigo que fez isso. E eu fiquei pensando exatamente nisso, Quando eu fiquei pensando nessa plantação, me veio a criação. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, Nós fomos criados de maneira perfeita. Nós fomos criados aí como trigo e não como joio. Mas aí vem o inimigo, e planta o joio, E aí a gente entende esse plantar o joio como o pecado mesmo, Então, às vezes a gente até questiona a Deus: Nossa, Senhor, Por que tem pessoas ruins assim, Se Deus que cria, Deus criou o mal. E aí ele fala: Não, eu não criei o mal, mas o inimigo veio, e plantou o mal. E aí eles perguntam, Senhor, queres que arranquemos o joio? Só que qual que era o grande risco? Ao arrancar o joio, corria-se o risco de arrancar o trigo também. E ele falou: Não, deixa que tudo cresça e no final a gente arranca. E a gente separa, porque o joio, quando ele está maior, ele se diferencia mais do trigo e é mais fácil, então, para você fazer a separação do que quando está pequeno. E ali, então, ele usa desse comparativo, onde ele diz assim: não, pode ser que arrancando
o joio você acaba arrancando o trigo. Tirando o mal, você acaba também prejudicando o bom. E é tão interessante isso, porque muitas vezes nós temos o desejo, né, de que Deus, é como se a gente quisesse que Deus extirpasse da face da terra todas as pessoas que são ruins, né, todas as pessoas que fizeram o mal. Né? E às vezes a gente fala assim, né, essa pessoa não acontece nada. Né? E aí a palavra está clara, né? Pode ser que tirando um você prejudique o outro. E aí depois ele vai falar, mas no final, e aí a gente entende nesse momento da colheita, né, como o momento final da nossa vida, né, nosso julgamento, será colocado ali, fomos nessa vida joio ou fomos nessa vida trigo? Entende? Né? O que eu fui nesta vida? Algo que alimentou, né? E é interessante a figura do trigo, porque o trigo ele alimenta, né? Algo que teve uma utilidade ali para o outro, né? Ou o joio, algo que prejudicou, né? Algo que deu trabalho. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, né? E ao mesmo tempo pensar que nós temos um tempo para, né, ir, né, nos tornando trigo, ao invés de sermos ali um terreno cheio de joio. Né? Nós temos um tempo. Ninguém é só trigo. Né? Nós temos os nossos joios, mas nós temos um tempo que Deus nos concede para que a gente possa ir transformando isso, né? Retirando esse joio, né? Para que o trigo tenha em abundância. E é interessante porque a primeira leitura de hoje ela é belíssima, né? O profeta Jeremias ele vai na porta do templo e começa a alertar as pessoas, olha, se vocês estão fazendo as coisas erradas e vêm aqui no templo orar, vocês estão errados. Né? Vocês primeiro precisam melhorar a vossa conduta. Então ele fala, né? Melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Né? Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo, é o templo do Senhor. Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns dos outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre para sempre. Né? O profeta Jeremias ele vai lá na porta e vai falar, vai denunciar tudo isso. Né? E talvez a gente deveria, né? Nós precisamos pensar hoje sobre a conduta da nossa vida. Quantas e quantas vezes vamos ali à igreja, louvamos, cantamos, bendizemos, mas e a nossa conduta? Né? E a nossa prática? Né? Nós estamos fazendo ali o bem, não estamos fazendo o bem, nós estamos colocando em prática os ensinamentos, nós estamos prejudicando ou não o outro, entende? Então a palavra está fazendo a gente pensar nisso. Não adianta nós termos uma vivência cristã, religiosa, ritualística, se aquilo não muda o meu ser, a minha essência. E se você, né, enxerga o copo meio vazio, você vai dizer, então eu não posso ir na igreja. E na verdade eu quero que você enxergue o copo meio cheio, onde você vai dizer, então eu preciso mudar a minha conduta, para que eu possa ir à igreja tranquilamente. Isso é enxergar o copo meio cheio, né? Entender que, né,
A palavra vem para nos inspirar a fazer o bem, a mudar o nosso ser e não nos trazer o comodismo de aceitar o que nós vivemos. Então vamos pedir a bênção de Deus no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Eu me chamo Andresa, moro em Barretos, interior de São Paulo. Estou aqui hoje para contar o meu testemunho sobre o que Deus fez na minha vida. Eu nasci aos 7 meses, um bebê muito pequeno, muito frágil. Os pulmões ainda não estavam formados, o risco era muito grande. O médico deu apenas 72 horas para minha mãe. E depois de um mês internada na UTI, e mais um tempo internada no hospital, eu tive alta e fui para casa. Então hoje eu estou aqui há 37 anos e vivo pela graça e pela bondade de Deus. E eu digo a vocês, não percam a fé. Deus está no controle, Deus é o dono da vida e a última palavra é do Senhor, né? Tenhamos fé sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau.